Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast que vai trazer inúmeros insights para você ter uma vida mais plena, cheia de qualidade e com mudanças significativas. A minha convidada de hoje para o quadro Histórias Reais, você se identifica? É a Marina Mota. Marina Mota é mãe recente de um menininho lindo, Martin, 7 meses apenas, casada com o Diego, uma empresária de sucesso e que passou por muitas coisas para chegar onde chegou. Você vai se surpreender com os números e com os resultados dela e com a história de vida dela. Com vocês, a história da Marina Mota. Ai, prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Obrigada. Que delícia ter Super você honrada aqui. de estar aqui com você hoje. Ah, uma delícia, uma delícia. A gente vai falar hoje sobre seguro. Não é muito a minha área, mas eu sei que é super importante, né? Eu fiz recentemente um seguro de vida. Legal. E eu fiz de um jeito que é... Por exemplo, se eu tiver qualquer... O ano passado, por exemplo, eu tirei minha vesícula e eu fiquei, acho que uns 15 dias sem trabalhar e tudo mais. Então, eles acabam ressarcindo e tudo mais. E eu fiz de um jeito também que é para usufruir em vida. Não é aquele seguro de vida que só as pessoas vão usufruir depois que eu partir. Ai, que demore muito, Senhor, por favor. Mas como funciona hoje em dia? A gente tem 2 tipos de seguro de vida. Vamos começar por essa? Vamos. Bom, primeiro, obrigada. Estou super feliz de estar aqui. Acho que é um prazer enorme poder falar de um assunto que, como mesmo você disse, né? Ele é meio delicado, é difícil das pessoas falarem. O brasileiro tem pouca educação financeira, o que atrela também a gente não falar muito de seguro de vida ou sempre fazer uma conexão com a morte. E, na realidade, o seguro de vida, hoje, né, a gente tem várias peças, mas um dos mais importantes para uma mulher autônoma ou empresária, né, como é o nosso caso, é um seguro de vida para ser usado em vida, que é provavelmente esse que você contratou e que tem. Então, quando as pessoas me perguntam, né, qual é a diferença, o que a gente tem no mercado hoje, eu gosto de separar ele em algumas caixinhas, tá, Ale? Primeiro, tem o seguro de vida e o seguro de morte. Existe uma separação, principalmente para a via sucessória. O seguro de morte é super importante. Ou até mesmo para quem quer deixar para os filhos. Qual é o pai e a mãe, principalmente eu agora, né, que estou com o Martim. Não me preocupo com o futuro dele na minha ausência. Numa provisão para que ele tenha uma boa faculdade, por exemplo. Hoje a gente tem seguro para proteger o futuro educacional dos nossos filhos. Não se falava disso há um tempo atrás. Então, é bem interessante. Depois, a gente pode falar de seguros temporários e seguros vitalícios. Existe uma outra diferença. Seguro que faz... não só para quem está em construção de patrimônio, mas para quem já está em consolidação de patrimônio. Então, são várias peças hoje que a gente consegue utilizar e, principalmente, desenhar conforme o cliente precisa. Seguro de grupo versus o seguro individual. Então, a gente poderia destrinchar vários tipos de seguro realmente. Nós vamos destrinchar um monte de coisa aqui, mas antes disso, vamos atualizar o universo para você se permitir ao vinho da Lê Loureiro. Ai, delícia. Vinhos, né? Seu momento relax, né? Ela recém mãezinha aí, com um filhinho pequenininho. Delícia. Permita-se. Muito né? bom. Delícia. Olha só. Má, me fala, como que você chegou? Você é uma engenheira, como que você chegou, né, com curso aí no Canadá, em Toronto, com essa experiência de morar fora, de viver, de fazer uma faculdade fora e tudo. Aí você veio e montou a sua própria empresa já há 13 anos? Não, a gente tô com ela há 7 anos. Com a Atenas. Tô com a Atenas. E como que você foi parar ali da engenharia e você foi para a seguradora? Sem nunca ter trabalhado em nenhuma empresa de seguradora? Não. Vou te contar um pouquinho. Então conta. Queremos saber. Bom, vamos lá. Eu sou formada em engenharia ambiental, super específico, né? Fiz faculdade em São Paulo, mas ao longo do caminho eu entendi que eu queria saber um pouco o que acontecia do outro lado do mundo, né? Às vezes a gente tem essa vontade aí atrelada à língua, à experiência. E por uma grande oportunidade, eu fazia antes, lá na USP, um mestrado sanduíche.
Então, me convidaram, a gente tinha feito uma tese sobre hidrogeologia, não tinha nada a ver com seguro. Eu gosto de falar isso, né? Quando as pessoas pensam em mudar de carreira, imagina, eu era engenheira, mexo com seguro hoje, então não tinha nada a ver. Vamos descobrir aí como foi essa transição de carreira. E aí, falei pro meu orientador, né? Poxa, tem essa forma de eu ir estudar no Canadá. O que você acha? Ele perguntou para mim. Eu falei, olha, não tem nada que me prenda aqui, vou tentar. Só que quando as pessoas olham para mim e falam, poxa, a Marina foi fazer uma faculdade fora, nossa, ela deve ter vindo de berço de ouro. Não foi nada desse tipo, né? Eu tive uma infância bem complicada, se a gente for parar para pensar, né? Não é muito nos moldes familiares, não é o que eu quero dar pro Martim, por exemplo, que eu sempre acabo trazendo isso à tona, mas eu sempre me apoiei muito nos estudos. Eu falei, cara, se eu quero ter uma condição de vida diferente da que eu já tive, ou das pessoas, né, que me rodeavam, vamos tentar estudar fora. Por que não? Vou aplicar. Apliquei. Recebi a aceitação, meu coração se encheu de alegria e falei, e agora? Eu não falo inglês. Como é que eu vou apresentar isso? Como que a gente vai fazer com que aquela menina que saiu do nada se posicione fora do país? Comecei a estudar loucamente, me apoiei no inglês. Fui para lá antes do tempo, fiquei 7 ou 8 meses estudando inglês e aí sim fui para a universidade. Cheguei na universidade, né, era em Guelph, na verdade, não tinha nada a ver com Toronto a princípio. E aí o meu professor, Ramon Aravena, na época, ele foi diagnosticado com câncer. E os alunos que estavam previstos para estarem com ele dentro do mestrado, eu ia fazer um pedacinho pequeno, né, de hidrogeologia com ele. Tiveram que ser redistribuídos. Eu falei, nossa, ferrou. E aí eu me lembro exatamente, foi um dos dias que eu mais chorei na vida. Só o sacrifício que eu tinha... só eu sabia o sacrifício que eu tinha feito para chegar até lá. A entrevistadora olhou para mim e falou assim, eu quero que você apresente para mim um pouquinho da sua vida, um pouco de você. E aí meu inglês não saía. Ela falou para mim, o dia que você parar de falar que nem empregada doméstica, você volta, tá? Porque com esse inglesinho não vai dar para você continuar com a gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei, eu mudei toda a minha vida, eu tô aqui para fazer, né? Fui aprovada, tenho a bolsa. O que eu vou fazer? Voltei, não para o Brasil, né? Fui para Toronto, falei, eu vou voltar a estudar inglês e eu vou aplicar para qualquer outra área que me aceitem. E morrendo de vergonha. Então, eu apliquei para todas as universidades possíveis e imagináveis, inclusive para gerenciamento de risco. E a Faculdade de Toronto aceitou o meu plano de estudo, né? Um pouquinho diferente de como funciona aqui. Na hora que eu falei, o que eu vou fazer? Gerenciamento de risco, com o que eu vou trabalhar? Gerenciamento de risco financeiro ainda. Eu fui aprovada para fazer. Falei, mas eu tô aqui, eu vou fazer. Vou aproveitar, Eu vou claro. aproveitar. Tô aqui, recebi a bolsa. Na verdade, o que aconteceu? Lá, se eles recebem a bolsa para você fazer, é que eles estão pagando a universidade para você. Agora, todos os custos extras, eu ia ter que me virar. Tanto que lá eu fui empregada doméstica, eu trabalhei em hotel, eu limpei todas as pias e banheiros possíveis e imaginados. Até trabalhar na construção civil eu trabalhava. Essa experiência de passar no exterior e trabalhar em hotéis, ou de babá, babysitter, ou tipo, em hotéis e tudo mais, fazer tudo isso, né? Que às vezes as pessoas precisam fazer, elas trazem grandes aprendizados, né? Todos os meus pacientes que passaram por isso amadureceram tanto na vida. Você sabe que toda vez que alguém vem limpar a minha casa, ou a pessoa que hoje me ajuda, eu sempre falo para elas, não tenham vergonha de falar que vocês quebraram alguma coisa, que vocês estragaram alguma coisa, porque eu já estive no seu lugar. E a maioria fala, quê? Como assim, Marina? Sim, eu já estive no seu lugar. Por isso que hoje eu sei pedir que você faça assim, assim, assado. Porque eu já tive que limpar um vaso sanitário num dia que as minhas costas estavam doendo. Além de valorizar tanto elas, porque elas deixam a casa delas para cuidar da nossa. A moça que trabalha comigo hoje, ela deixa a filhinha dela de 2 anos para cuidar do meu pequeno. É surreal. Como é que eu não vou isso, respeitar? Né? Como é que eu não vou ter empatia para uma pessoa que pega 3 conduções, às vezes, para estar na minha casa? E eu já passei por isso. Uma das experiências que eu vivi lá no Canadá e que foi o dia que eu falei assim, eu vou desistir desta merda, porque eu não aguento mais, foi quando eu
ia pra faculdade de manhã, né? Das 8 mais ou menos até a 1. Às 2 horas eu pegava no hotel, então eu fazia um part-time no hotel até mais ou menos umas 6 da tarde. Às 8 eu pegava na construção civil e ia até às 2 da manhã. Nossa Senhora. Nesse dia tinha tido uma nevasca, e aí eu trabalhava com um português, né? Ele pegou e me deu $70. Na hora que eu tava saindo, era drywall, né? Era lixar a parede dos caras. Na hora que eu tava saindo, eu falei assim... Olhava o aplicativo. No ônibus tem uns aplicativos pra saber quando que eles vão passar. O Streetcar. Eu falei, caramba, não vai ter hoje. Aqueles $70 que eu ganhei foram $70 que eu usei de táxi pra voltar pra casa. Eu falei, eu não tenho o que comer. Porque todo o dinheiro que eu tinha ou era gasto no aluguel... Ou era gasto nos custos básicos E é ali da muito vida. caro morar lá, né? É Minha muito irmã morou lá, caro. acho que por 4 anos. Muito caro. A qualidade de vida é maravilhosa? Sim. É, mas é muito A caro. moradia é bem cara, né? Super. E aí, nesse dia, voltando pro hotel, no outro dia, perdão, eu falei com a Morgana, que foi uma mãe pra mim, né? Eu não tive uma mãe presente, mas tive várias mães que apareceram ao longo do caminho. E eu falei, Morgana, eu vou parar, eu não quero mais continuar a especialização, que como eu tive que trocar do mestrado, virou especialização. Eu vou embora pra casa. Eu não quero mais. Não adianta, eu não consigo sobreviver aqui. Eu não quero falar pro meu pai que eu preciso de dinheiro, muito menos pra minha avó. Eles não têm condição também de me mandar dólar, não passava pela minha cabeça. E ela falou assim, eu nunca vou esquecer as palavras, né? Ela falou assim, pega seus trapos de bunda e vem morar na minha casa amanhã. Eu falei, como assim? Você se importa de dormir no sofá da minha casa? Ela era casada na época. Eu falei, não me importo. Ela falou assim, você tem noção que você é uma das únicas pessoas que conseguiu vir estudar aqui, sem depender de ninguém? E se não for da minha pessoa poder te dar uma possibilidade, se não for eu te dar essa oportunidade, quem vai te dar? Vem embora agora. E aí, eu pedi dispensa do lugar onde eu morava, que era $700 mais ou menos, e fui morar no sofá dela. Então, assim, um beijo pra Morgana, onde você estiver, minha linda, maravilhosa. Ai, que gratidão, né? Tão Eu importante amo. a gratidão, o Depois eu pude reconhecimento. retribuir um pouco disso pra ela. E a gente tem um amor, assim, enorme. Graças a ela, eu tenho boa parte dos meus estudos concluídas. E, enfim, são essas pequenas vitórias na vida, né? Que nos trazem aonde a gente está. E por ter feito gerenciamento de risco, hoje eu tenho uma bagagem, talvez, que muitos corretores de seguro não têm. Então, acho que Deus fez tudo perfeito aí para hoje eu fazer o que eu faço. Exatamente. Pegando o gancho, eu não tive uma mãe presente, ok. Perfeito. O que isso está transformando na sua vida desde que você descobriu que estava grávida do Martim? Uau! Vamos lá. Quais foram os aprendizados? Enquanto você estava lá, a barriga crescendo, que foi uma barriga linda, por sinal. Quais eram os pensamentos? O que essas dores da sua infância, aprendizados da sua infância, te transformaram na mulher que você é hoje? Tanto as coisas boas que te aconteceram na infância, quanto as coisas ruins, transformaram você. Sim. No quê? Eu acho que muita terapia foi extremamente importante para eu conseguir ter uma visão de cima de quem a Marina era, né? É como se a gente estivesse se olhando e fazendo pequenas camadas até Vai encontrar... desconstruindo, né? Desconstruindo. Tirando aquelas cascas de cebola, talvez, até encontrar onde realmente era aquele núcleo. Mas o que eu... Acho que a frase que minha avó me falou, eu até trazendo aqui o porquê da minha mãe, né? Que você acabou de perguntar. A minha avó me falou uma frase quando eu tava de barrigão. Minha avó falou assim, Marina, agora, como é que tá esse sentimento aí dentro? Pensando na tua mãe, filha. Ela te perguntou se você tava grávida? Você contou pra ela que você tá grávida? Eu falei, não, vó. E ela virou pra mim e falou assim, sabe toda a terapia que você fez? Eu falei, sei. Ela falou, tudo vai vir à tona quando você pegar o Martim no colo e ter consciência de que sua mãe, olhando para você, conseguiu te deixar. Aquilo, Ale, deu um embrulho. Ia te arrepiar, né? Minha avó tem 98 anos. 98? 98. Nossa, Ela com essa lucidez Com essa toda. lucidez e com essa precisão, assim. Do tipo, olha, tudo que você passou, você só vai encarar realmente a hora que você ver seu filho no colo e vai falar assim, como que a tua mãe conseguiu fazer isso com você?
E você tinha quantos anos, Má, quando a sua mãe... Foi 2002, assim. Meu pai fala que eu tava com 12 anos, mas eu tenho uma memória de perda com 8 anos. Que dizem que é uma questão até... aí você pode falar mais do que eu, que tem a realidade e tem o que a criança acredita, né? Então... Não, e o que você já sentia, talvez quando você tinha 8 anos, ela já não estava mais ali mesmo, Perfeito. emocionalmente, né? Então, são vários tipos de abandono. A gente já falou no podcast com a Fabíola Simões aqui, sobre a criança e assim, o sentimento de abandono. Então, provavelmente, a sua mãe, com 8 anos, com outros planos, né? Sua mãe mudou de país, não foi isso? Foi. Com outros planos ou com uma insatisfação pessoal, talvez ela já estivesse negligenciando de alguma forma, Totalmente. afetivamente, essa criança que você foi um dia de 8 anos, né? Sim. O que importa é que você está fazendo uma história bem diferente, né? E acho que sucesso nenhum justifica o fracasso da nossa família, né? O fracasso do nosso lar não justifica. Então, assim, ela pode ter ido buscar o sucesso pessoal dela, só que ela teve um fracasso familiar e que reverberou, né? Eu brinco com algumas pessoas e falo assim, olha, minha mãe abandonou uma filha, Deus foi lá e colocou outra. Que minha mãe, logo em seguida, engravidou. Minha irmã hoje tem... Minha irmã tá com 19. Demorou um pouquinho, vai. Eu tô com 30... Fala a minha idade aqui, tem 34. Pode falar Mas, com assim, esse rostinho angelical. Ó, que prazer falar a idade. Mas, assim, tudo que a gente tem que passar na vida, a gente pode fugir. Chega uma hora que as coisas voltam e a ligação que eu tenho hoje com a minha irmã é até muito interessante, porque pode ser um pouco até triste o que eu vou falar, mas eu acredito que a minha vida tenha sido melhor com a minha mãe ausente, com ela ter ido embora. Porque todo o processo que ela precisa passar como ser humano, ela precisa se tratar antes, ela precisa se amar antes. Quem não se ama, quem não se conhece, como é que ela ia amar a gente? Não tinha como. Ela tem um problema, né? Eu acho que é isso que a terapia me ajudou. Eu me sentia muito culpada. Por Poxa, ela que ter te filha abandonado, ruim, né? Que filha é essa? Por que ela abandonou meu pai? Que marido ruim é esse? Por que ela abandonou nossa casa? E aí depois você começa a perceber que não. Poxa, a gente... Não diz respeito a vocês, diz respeito a ela. Perfeito. E outra, você ganhou várias mães, né? Como você disse. Isso eu acho que foi o negócio... Várias referências, né? Maternas. Referências. Doía muito, né, Ale? Eu lembro na escola, quando você... Isso é uma coisa que eu trago, porque eu outro dia escutei uma amiga minha me falando isso de uma questão paterna, né? No caso dela. Mas as minhas amigas, eu vou no shopping com a minha mãe hoje à tarde. Eu não tinha isso. Por quê? Eu podia estar indo, mas era uma tia, era uma prima, era minha avó, não era minha mãe. As pessoas não substituem esse papel. Elas podem se tornar outras referências, mas substituição, não. Então, por muito tempo eu não queria ser mãe. Hoje eu olho para o Martinho e falo, por que eu não fui mãe antes? Que delícia. Que coisa mais gostosa do mundo. Eu quero ter esse momento, né? Que é muito conflitante também, porque eu quero trabalhar, né? A gente fica com aquela coisa, eu não quero sair do lado... Você está conseguindo aos fazer pouquinhos as coisas vão as duas coisas. A gente te acompanhando ajeitando. nas redes sociais, a gente vê que você está bem atenta à sua empresa, à Atena e tudo mais. Então, você saiu daquela coisa da faculdade do gerenciamento de risco e resolveu, então, investir em seguradora. Em corretora. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda voltei como engenheira. O mercado estava aquecido, né, de certa forma. E aí, quando eu retornei, parece que eu não consegui nem esfriar o bumbum na cadeira, né? As pessoas já sabiam que eu tinha voltado com um currículo melhor. E aí, um ex-chefe meu falou, Marina, olha, tem uma vaga muito boa para você, quer voltar? Eu falei, quero, não queria ficar desempregada. Mas no meu radar sempre tinha uma questão de, poxa, tudo que eu aprendi lá fora, como é que eu posso trazer isso para o brasileiro? Infelizmente, o brasileiro tem uma educação financeira precária ainda. A gente, primeiro que é dominado pelo mundo masculino, né? Poucas mulheres se interessam por isso. O homem ainda toma frente, muitas vezes, dos orçamentos da nossa casa, né? Até numa questão de ganhar mais, né? Se você olhar, o brasileiro homem ganha 17%. Ainda continua essa discrepância. Ainda diminuiu bastante, continua. mas ainda continua. E o que eu acho muito bacana é a mulher querer empreender. Porque essa é uma oportunidade dela falar, olha, aqui não, aqui sou eu que coloco o meu preço. É aqui que eu determino qual é o meu preço pelo valor que eu entrego para o meu cliente.
Nisso tudo, eu voltei para o mercado de trabalho. Como CLT, eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada aqui. Quanto mais eu trabalho, né, quanto mais eu me dedico, ao invés de eu receber novas posições, ou uma posição melhor, um salário mais atrativo, mais agressivo, eu recebo mais responsabilidade. Mas e o contraponto? Não vinha. E aí eu falei, olha, as minhas contas não batem. Eu ajudando a minha avó, pagando o convênio dela na época, pagando algumas coisas que a gente estava num desequilíbrio, eu morando em São Paulo, eu ganhava 9 pau por mês, não batia. Eu falava, pela minha responsabilidade de neta meio filha ali, eu preciso ganhar mais. Tá na hora de eu começar a me posicionar e ir atrás de alguma coisa que realmente faça meus olhos brilharem. Conheci o meu life planner na época, que foi a pessoa que fechou o meu seguro. Conversando com ele, eu falei, eu fiz gerenciamento de risco lá fora, tal. Ele falou, Marina, você nunca pensou em abrir sua corretora aqui? Eu falei, nossa, mas as corretoras aqui ainda são muito, como é que eu posso... A gente atende muito mal ainda o brasileiro. Eu quero alguma coisa premium, eu quero trazer alguma coisa diferenciada. Eu falei, eu vou chamar uma pessoa para conversar com você. Me colocou na frente de um master franqueado da Prudential, que basicamente me ensinou tudo de fase comercial. Afinal, eu era uma engenheira, tinha uma boa base técnica de gerenciamento de risco. Entretanto, e a venda? Eu precisava aprender. Todo mundo vende desde que nasceu, né, Ale? Sim. Mas a gente precisa ter esse start, tecnicamente. E aí, eu falei, é isso que eu quero. Conversei com ele, tive progressão financeira, sabia do meu time financeiro. Falei, eu vou investir e vou trabalhar com isso. Então, há 7 anos existe a Athena, né? Que legal. E estou muito feliz, assim, os resultados estão a cada ano superando o ano anterior e isso me faz muito feliz. Não só pelo resultado financeiro, mas também pelo propósito empregado na empresa. Que legal. E você tem uma equipe de quantos funcionários? Na verdade, todas as pessoas atreladas à Athena são franqueadas da Prudential no Brasil. Então, hoje eu faço o papel de treiná-los, acompanhá-los, desenvolver o negócio e dar todo o suporte para a venda do seguro. Só que, para isso, eu não preciso abandonar minha carteira de clientes. Para isso, eu não preciso parar de prospectar novos clientes. Apesar de dar apoio para quem vem, né, para quem quer comprar a franquia, desenvolver esses novos negócios, essas pessoas, eu também posso ter a liberdade de conseguir e continuar fazendo o que eu mais amo, que é vender. Então, eu tenho essa possibilidade, né? Esse lastro. Hoje, principalmente, trabalhando bastante com sucessão, né? Que a gente estava até falando aqui nos bastidores, que é algo que eu tenho bastante parceria com advogados, né? A gente consegue atrelar muito bem. O cliente, ele pode ter um seguro de vida e uma holding. A gente falou muito sobre isso no podcast anterior, já dá para vocês fazerem negócio aí com a doutora Gislene, que acabou de sair daqui. Que legal, vou querer o contato dela. Mas é isso, e hoje nós somos em 7 mulheres. Então, eu tenho uma aptidão... E por algum motivo ser só mulheres? Exatamente, tem. Eu quero introduzir a mulher dentro do mercado de seguro de vida, dentro do planejamento sucessório e para que elas possam empreender de uma forma estruturada. Ter uma franquia, ter a vontade de empreender, mas não de forma... Vou empreender hoje, sabe? Aquela questão de você, tipo, eu quero largar o CLT e fazer qualquer coisa. Você dá um treinamento para quem quer? Super. Você tá procurando por novas? Estou procurando por novas sócias. Olha, gente, oportunidade aí, novas sócias. E é um mercado, assim, se a gente for falar de mercado no Brasil para empreender, mercado para poder navegar, o mercado do seguro de vida hoje é um dos maiores nichos para você poder trabalhar e ganhar dinheiro. Primeiro que ele é altamente rentável. Né? Segundo, só 15% da população brasileira tem seguro de vida. Então, assim, cadê a outra fatia? Tem muito mercado para trabalhar, tem muita gente. Por que a pessoa contrata um seguro de carro? Me diga. Proteção. Porque ela tem carro, né? Ah, sim. E a vida porque tem vida. A vida porque tem vida, tem que ter. E aí são vários motivos que a gente vai entender junto com o cliente. Mas... eu trabalho com as cordas vocais. Se eu perder as cordas vocais, eu faço o quê da minha vida? Não faço. Depender do meu marido não é uma opção para mim. Depender de pai e mãe não existe, você sabe da minha história. Não tem como. Eu preciso ter 1 milhão, 2 milhões de reais investidos que me rendam dividendo e que paguem minhas contas. Eu preciso ter uma oportunidade de retomar. Seguro de vida é dignidade.
Dignidade de você retomar a sua vida da onde ela parou. E nem é por muito tempo. Às vezes é uma paralisação de curto período de tempo. É um médico cirurgião que às vezes quebrou uma mão e tem 10, 20 cirurgias previstas na agenda dele. Como é que ele paga isso? Ele vai ter que colocar um outro cirurgião para fazer. Tem 2 tipos de seguro, então, né? Tem aquele Tem. seguro de vida que é esse que você se afasta por algum motivo, adoeceu, e aí você consegue ressarcir isso você coloca um preço, né? Você coloca um período, né? Ou até mesmo, desculpa te interromper, Imagina. nem é um preço, mas é aquilo que você receberia durante um mês. Isso. É como se fosse o seu salário, Uma o seu média, né? Você prolabore. coloca uma média do seu prolabore. Exatamente. Aí você receberia isso. Eu gosto muito de trabalhar, muitas vezes, com as pessoas em cima do custo de vida dela. Hoje, se você parar para pensar, Ale, que a sua casa precisa ter 10 mil reais para rodar, às vezes a casa da tua vizinha precisa de 20, às vezes a casa do cara da cobertura precisa de 40. Cada um precisa de um custo. Aliás, cada um tem um custo e precisa de uma verba. Esse é um valor interessante para a gente pensar. Que às vezes nem é o recebimento, mas é o quanto que eu preciso ter para fazer a minha ciranda financeira girar. Sem utilizar os meus recursos que não foram feitos para isso. Eu tenho sonhos e projetos, essa sua grana está guardada para a posteridade, para a terceira idade, para uma viagem. Para imprevisto, a gente tem que ter a caixinha do imprevisto. E quais são as coberturas que você mais indica? Vamos lá. Primeiro de tudo, super importante. É uma pergunta que eu faço para os clientes. Alguém depende financeiramente de você para viver? Se essa pessoa me responder que sim, ela vai ter não só uma proteção para ela, mas alguém vai receber algo caso alguma coisa aconteça. Então, essa pessoa precisa da cobertura de morte. Alguém vai precisar disso. Eu falo que a maior carta de amor entre um casal é um proteger o outro. Primeiro, porque se eu ficar paraplégica, vamos supor que eu sofri um acidente de carro saindo daqui. Eu quero dar opção para o meu marido me deixar. Eu não quero obrigar ele a ficar comigo pro resto da vida porque eu sofri um acidente. Eu quero ter dinheiro suficiente para falar, olha, tá tudo bem. Eu sei que por um tempo eu vou aguentar cuidar dele. Eu quero cuidar dele. Mas será que é digno da minha parte esperar que alguém cuide de mim simplesmente porque a gente casou? As pessoas têm opções. Não é assim que a banda toca, né? Ninguém é obrigado a ficar com alguém se essa pessoa tá numa situação difícil. As pessoas se separam nem por coisas tão Nem por coisas tão graves. difíceis. Mas você sabe que você falando aí do paraplégico e tudo mais, eu sempre lembro daquele texto da utilidade lá, do testemunho de utilidade do Padre Fábio, quem vai te pôr no sol e tirar do sol, né? Mas ouvindo você falar, você tem toda a razão, é verdade, ninguém é obrigado a isso. E eu, como terapeuta de casal, fico romantizando isso, que é do Padre Fábio, é verdade. Eu fico colocando assim, peço para todo mundo assistir, eu adoro aquele vídeo do Padre Fábio. Me passa, que esse daí eu não assisti. Vou te passar, que é sobre vida útil. Quem hoje, nesse momento, se você se tornar totalmente inútil, é a pergunta dele, se você não tiver utilidade nenhuma, quem ainda vai estar do seu lado? Quem vai te pôr no sol e quem vai te tirar do sol? Pensando nessa coisa da cadeira de rodas, né? Quem vai te pôr no sol Sim. e vai lembrar de te tirar de lá. Né? Sim. Mas você tem razão, ninguém é obrigado a nada. E você tem mais razão ainda, eu quero me garantir para eu não ser um estorvo na vida de ninguém. Né? A gente se torna um peso financeiro na vida das pessoas pela idade, por exemplo. Eu vejo que a minha avó passa hoje. Por mais que ela seja uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. 98 anos e ela conversa sobre todos os assuntos. Ela se sente um peso financeiro. Ela sabe que tem pessoas que estão ajudando ela para manter o custo de vida dela, que hoje é alto. Quem é você com 98 anos? Só que quando a gente pensa num período muito longo de vida, a gente já prevê a morte. Com 98 anos, ela está mais perto da morte do que eu. Não. Eu posso morrer amanhã. E eu não sou um alecrim dourado. Eu gosto de falar com alguns clientes que às vezes falam pra mim, mas eu não vou morrer. Eu falei assim, só você. Só você não vai morrer. Seu vizinho vai, seu vizinho teve câncer e Deus não abençoou ele. Porque ele teve câncer? Só você é o abençoado. Só você é parceiro do Buda. Não é. E quando eu falo isso para casais, claro que eu tento ter um jeito de instruir, de conscientizar, né? E não agredir.
Porque as palavras às vezes são um pouco Você fortes. usa CNV, né? Exatamente. Comunicação não violenta, ser bem assertiva aqui para convencer esse casal da importância Da do seguro importância. de vida. Mas se eu não falar, quem vai falar? Às vezes o corretor, né? Às vezes o life planner, que nome que você queira dar, o gerenciador de risco, quem está falando de sucessão patrimonial, quem está junto com o empresário. Na verdade, o que a gente vai fazer é colocar uma pulguinha atrás da orelha e te falar, olha, cara, existe um problema. Existe um problema. A gente vai encarar esse problema ou você vai colocar ele debaixo do tapete? Porque na hora que acontecer, eu quero ser solução para você. Eu não quero que você venha me ligar dizendo, poxa, eu tô arrependido de não ter feito. Sim. E a pergunta principal é o seguinte, se acontecer um problema com você financeiramente hoje, para quem que você liga? Muitas vezes você vai descobrir da forma mais difícil que essa pessoa não pode te ajudar. Sim. Ou ela não quer te ajudar. Né? Ou que às vezes um desconhecido que você menos espera quem vai te ajudar. Mas o melhor de tudo é você mesmo se garantir dos imprevistos da vida. Por isso que uma mulher empreendedora, ela precisa ter um seguro de vida. Precisa. Porque na falta dela, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho hoje 3 operações. Certo. Né? Uma delas segue sem a minha presença. Estou lá para fazer blogueiragem, né? Então, tá tudo bem. Agora, as outras 2, sou eu. Né? Se acontece alguma coisa comigo, não funciona, não vai. Sim. Né? Então, super preciso. Quando a gente é mais forte do que a marca, e quando eu me posiciono, quando eu estou na frente da Atena, ou qualquer outra coisa, é simplesmente porque se a Atena quebrar, eu vou me refazer. Se acontecer alguma coisa com qualquer dos seus business, Ale, você vai se refazer. Por 2 motivos. Aliás, tendo 2 coisas. Sua saúde, porque isso é o que vai fazer você acordar todos os dias, e saber por que lutar. Se você propósito, né? Teu propósito. Você refaz, você abre uma outra empresa na hora que você quiser. Sim. Quantas pessoas já quebraram e se reergueram? Sim. Isso não é um problema. Sim. Agora, com um deságio de saúde pareado a um deságio financeiro, aí eu quero ver. É aí que a mãe chora e o filho não vê. Porque é ao contrário, né? É na hora que o filho chora e a mãe não vê. Isso, exatamente. E quais são os principais tipos de seguros de vida existentes e as diferenças entre eles? Tá. Aqui, eu gosto que a gente vai trazer um tema um pouquinho polêmico, né? Tá. Porque, assim, existe o seguro, que é o seguro de prateleira, aquele seguro de bancão, aquele seguro que você vai, entra no aplicativo, clica, você está segurado. E esse é um seguro, que é um seguro que a gente fala, que é um seguro para todo mundo, né? É um seguro que todo mundo tem acesso. O único problema é que ele não funciona no momento que você mais precisa, ou pode não funcionar. Que é aquele de banco. Somos de banco. Quando eu falo assim, não é desvalorizando o gerente de banco, porque tem profissionais maravilhosos. Eu não estou aqui desvalorizando a instituição. É bom colocar isso em pauta. Porém, na hora que você precisa acionar o seguro, além da gente ter alguns problemas de acessar esse gerente, que você não sabe mais quem ele é, se ele é um robô que está te atendendo. Hoje em dia, mais ainda, não é? Ou até mesmo uma questão de troca desse gerente, que é uma coisa que acontece com muita velocidade. E o acesso a essa pólice de seguro, porque ela foi feita nas escuras. Agora, quando você faz um seguro com um especialista, você vai ter um seguro olhando para uma pessoa, ela sabe do que você precisa, ela entende o seu cenário, ela faz um planejamento de risco, a gente vai olhar muito para a sua saúde. Porque é isso que vai invalidar um seguro de vida no momento do pagamento. Então, por exemplo, por que eu falo de seguradoras brasileiras ou de seguros de prateleira, diferentes de seguradoras como as que eu trabalho hoje, né? Como a que eu trabalho, que são seguradoras que priorizam a saúde do cliente, porque ela faz todo esse processo de análise na entrada. Então, vamos supor que você fosse minha cliente, a gente começasse a fazer um processo de seguro. Eu preciso saber sua idade, a sua saúde e, principalmente, se há necessidade de pedir exames.
Porque com exames na mão, eu sabendo quem é você, a seguradora compra você na entrada. E aí, na hora do diagnóstico ou na hora do sinistro, né, a gente já tem tudo mapeado. O pagamento do seguro são em 3 dias. Então, quando você me pergunta do principal diferença, Isso. para mim, essa é a fundamental. É saber e fazer uma análise de saúde muito bem feita. Além de hobbies, que também é importante, algumas profissões que a gente olha com mais detalhe, principalmente quando você sabe que a pessoa está se expondo ao risco com certa frequência, a gente precisa saber, sim. Para que a seguradora compre o risco do jeito que tem que ser. Alguns artigos do Código Civil, para o banco, por exemplo, quando a gente precisa acionar, que são 2, né? Um deles que fala bastante da questão da idade. Você já ouviu? Isso aí é uma coisa clássica, que muita gente já ouviu falar. Meu pai pagou seguro a vida inteira, com 78 anos, na hora que ele faleceu, eu não consegui receber. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Isso acontece porque existe uma possibilidade de não pagamento de seguros a partir dos 65 anos por alguns bancos. Por quê? Essa pessoa tem um risco muito alto. Por que o banco vai continuar segurando essa pessoa? Ou se eu não comunico ao banco que eu tive algum problema de saúde. Então, esses 2 artigos do Código Civil protegem a instituição. Poxa, tá aqui no contrato. Você teve uma diabetes, você contraiu uma doença rara e você não comunicou ao banco. Na hora do pagamento, ele vai falar, olha, teve uma alteração de saúde. Por que você não me avisou? Aí perde. Aí perde a cobertura. Isso aconteceu com meu pai. Ou até mesmo num caso de ausência. Poxa, o cara pulou de paraquedas, mas o cara era paraquedista, não estava preenchido dentro no formulário ali do cliente. Tem uma história, você me fez lembrar agora, de uma cliente minha que tinha seguro comigo e ela quis ter um seguro de um banco XPTO, do Itaú, não tem nada a ver com eles, do Itaú, que na época era um seguro mulher. Só que a gerente dela, sabe aquela parceiraça que tem todos os dados? Mês sim, mês não, ela cancelava e contratava o seguro dessa minha cliente. Por quê? Porque ela precisava bater meta. E para bater meta, não importa se a pessoa, né? Nossa, mas isso é um absurdo. Não tem acessibilidade. Essa pessoa foi mandada embora, sofreu Com certeza. processo e tudo mais. Absurdo. E aí, na hora de acionar o seguro, ela estava no período de carência. Nossa. Poxa, você pagou a vida inteira. Na verdade, ela pagou 13 anos daquele seguro e ela não conseguiu. Aí ela tinha uma parte de seguro comigo, de câncer, para câncer, foi um diagnóstico de câncer de mama, a gente pagou, mas a gente sabia, quando ela fez, que poderia acontecer alguma coisa, né? Que ela poderia não receber uma parte. Então, quando você olha para a pólice, dá uma dó que eu falo assim, cara, eu poderia ter dado muito mais seguro para ela, mas eu contei com aquela pólice que ela tinha porque ela não queria cancelar. Entendi. Então, são alguns percalços, né? Não é aonde fazer, é com quem fazer. É com qual pessoa fazer o seguro. A gente está tratando da coisa mais importante da sua vida, que é você e a sua família, é a sua carreira, a sua profissão. Falando em você seu e sua lastro. família, por que o seguro de vida é utilizado dentro de planejamentos sucessórios? Olha que pergunta inteligente. Você tá muito, muito safa por causa do seu Acabei de falar sobre Exatamente. isso. Tô expert aqui, no ó. assunto. Bom, vamos lá. Não existe, e aí também é um outro tema que as pessoas às vezes me xingam lá no Instagram. Você tem haters? É um pouquinho, né? Às vezes acontece, mas é bom. Acontece. É bom pra gente... Dá engajamento, eu também não ligo, não. Não Pode tem que vir. falar. Eu não acredito em apenas uma peça, nenhuma ferramenta que seja a melhor ferramenta do mundo para fazer uma sucessão patrimonial. Eu acredito num conjunto de ferramentas que me ajudam a fazer um planejamento sucessório perfeito. Acho que essa palavra não seria a melhor, mas assim, o mais completo possível. Então, quando a gente olha para o seguro de vida como uma ferramenta de planejamento sucessório, para estar dentro de um conjunto de peças, ele é extraordinário. Ele tem algumas coisas que outros não têm, ou ele faz uma parceria muito boa, ele encaixa muito bem. Quando a gente fala de holding, que você estava falando agora há pouco, quando que o cara precisa fazer holding? Às vezes o cara não tem patrimônio acima de 5 milhões. Mas tem que ter para fazer a holding tem que ter um valor mínimo?
A gente indica a partir de 5 milhões, porque senão o custo que ele vai ter para abertura da holding e depois para integralização desses bens para dentro dela, nem sempre ele tem liquidez suficiente para fazer isso. A holding é um processo caro, que precisa ser feito de forma rápida. Então, quando a gente... E que nem sempre é feito de forma rápida. Então, por que tem que ser de forma rápida? Para que essa pessoa, no falecimento dela, tenha todos os bens dentro da holding. A holding nada mais é do que um CNPJ aberto, né? E para fazer com que esses bens venham para dentro dessa holding, eu preciso pagar ITBI. Eu preciso pagar imposto para isso. Se o cara tem muito patrimônio, Ale, mas o cara não tem dinheiro, liquidez, porque quantas famílias você conhece que tem vários apartamentos, parece que a família construiu tudo em tijolo, né? Família portuguesa, a gente é colonizado por portugueses que tem essa cultura. Tem muitos, nossa, vivem disso, né? De imóveis, inclusive, administram, vive do quê? Principalmente herdeiros, né? Vive do quê? Administrando imóveis. Perfeito. E aí ele vai ter uma bucha para resolver em questão dessa transição que é para dentro da holding. E durante esse período, essa família continua desprotegida na questão de liquidez pro inventário. Se não tiver dentro da holding... Por isso o seguro de vida. Por isso o seguro de vida. O seguro de vida ele vai ser acionado de duas formas. Ele vai poder trazer liquidez para pagamento desse TCMD, que é no momento da morte, da ausência. Então, eu tenho um volume financeiro atrativo. Ou ele vai trazer também o sustento dessa família, que ainda precisa se reorganizar após a ausência de alguém que é um pilar financeiro. Então, eu tenho algumas coisas que outras ferramentas não me trazem. Principalmente isento de imposto de renda, né? É uma ferramenta limpa que a gente chama. Eu posso escolher para qual beneficiário dar. Sabe aquela família cheia de confusão? Pô, o pai ama todos os filhos. Tá, mas eu tenho um filho meu que é um filho problemático. É um filho usuário de drogas, por exemplo. Sim. De uma família muito bem abastada. Eu vou deixar a partilha igualmente para todos? Ou eu vou deixar um seguro de vida para um filho que é um pouco mais cabeça, que na hora que alguma coisa acontecer, vai saber gerenciar esse dinheiro? Ou a transposição desse patrimônio de forma acertada e correta? Isso é legalizado. Isso você pode fazer, você pode destinar o herdeiro. Muito para quem tem, por exemplo, união estável, né? União estável, mas a pessoa já teve um outro relacionamento, nesse outro relacionamento já tiveram filhos, e aí a pessoa vai se separar, aí tem uma questão de herdeiro, que é uma questão legal. O seguro de vida me dá essa possibilidade. Filhos fora do casamento. Eu tenho um cliente que ele tem uma família em São Paulo e uma família no Rio. As famílias não se conhecem, mas ele quis dar o mesmo direito para aquela família A, para aquela família B, né, para os filhos, não para a mulher, que isso é proibido, né? A gente não deixa seguro de vida para amante, por exemplo, isso não pode. Não pode? Não pode. Polêmico esse tema, hein? Olha, amantes. Meus queridos. Olha, amantes, ou queridas, isso é bem né? polêmico isso, hein? Mas você pode deixar para Era um uma filho. pergunta minha aqui. Amante tem direito a receber uma indenização do seguro de vida? Estava aqui, ó. Infelizmente, não. Se descoberto, né, pela família, claro, isso também é uma outra coisa. Ah, Marina, mas não vai receber? Às vezes recebe. Se a família não descobrir, não tem como você contestar. Mas se for contestado, ela perde na hora o direito. É mesmo? Sim. Olha só quanta coisa. Ai, que pena, muito assunto, Marina. Você vai ter que voltar. Eu volto. O Alex chegou aqui só para fazer assim para mim, olha. Acabou de me dizer que só falta 5 minutinhos. Puxa vida. Foi tão bom. Nossa, nem contei de outras coisas. E eu quero saber dessas outras coisas todas. Vamos falar. Vamos o maior falar. prazer do mundo. Vamos falar. Olha, pra gente encerrar aqui, conta pra gente o seu maior medo. Nossa. Hoje em dia é de falhar com o Martim, né? De talvez reproduzir algo que minha mãe fez na vida de um ser tão maravilhoso que é meu filho. Eu acho que esse é meu medo. Não vai acontecer desse jeito, não. Mas falhar como mãe, a gente tem que saber que a gente vai falhar inúmeras vezes. Todos os dias, inúmeras vezes. Não todos os dias, mas inúmeras vezes. Isso é fato. E a gente tem que aceitar essa nossa vulnerabilidade. Com certeza. Entende? Com certeza. Vamos colocar mais vinho aqui para a gente poder brindar a sua vinda aqui no podcast Atualiza o Universo, para que você volte outras vezes, porque ainda tem muita coisa para você contar. Para que aqui só tá só para colocar? Olha, tem mesmo.
Tem muita coisa. Mas estaremos Mas juntas acho que novamente. de seguro você esclareceu muita coisa, acho que bom. todas, né? Que bom. A importância, né? Os tipos que tem e principalmente essa coisa personalizada que Sim. um Life Planner pode dar. Sim. E aí, gente, para você que está buscando uma oportunidade, ser sócia da Tena, que os números estão incríveis, Sim, né? Procurem pela Marina. Onde o pessoal te encontra? Bom, nas redes sociais, hoje você pode me encontrar no @marina com 2 N's Mota, com um T só. Eu acho que é o canal mais fácil de você poder bater um papo, conhecer um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha intimidade, né, Ale? Nos stories, a Marina coloca muito sobre a intimidade dela e hoje não deu tempo da gente falar sobre tudo, né? Teve essa questão da mãe dela, mas tem muito mais coisa e a Marina volta para Volto, Atualiza sim. o Universo em outra oportunidade, com certeza. Vamos atualizar Sim. a sua vida, a vida do Martin, do Diego, que seja uma família extremamente abençoada, abençoando Obrigada. tantas outras aí Obrigada, com esse amiga. projeto do seguro de vida Obrigada. e planejamento sucessório. Sucesso pra Obrigada, nós. sucesso.